trolei o novo Neymar com esse caderno do Davi Bastos. Primeiro eu comprei um caderno simples e em seguida fui em uma gráfica para saber se era possível criar o adesivo. O rapaz da Única Gráfica adorou a ideia e mesmo não fazendo esse tipo de serviço, resolveu me ajudar. Ele tirou as medidas do caderno para fazer a impressão. O adesivo do Davi ficou uma maravilha. Eu recomendo muito a Gráfica Única de Mocó. E agora eu só preciso colar o adesivo sobre o caderno e eu quase que me perdi na colagem do adesivo, fazendo uma manobra errada. Mas no final deu tudo certo. Pronto! O caderno do Davi Bastos está pronto. E agora é esperar o novo Neymar chegar da casa da avó dele para poder ver a sua reação. Não era mais? Aí eu comprei o básico, esse ano agora é básico. De cor? Ó, fabricação, melhor que tem. Fita? Você amarrar os tênis teu. É sério? Tá É bom. importante isso daí.